Agente da CIA no Brasil. Investigadores norte-americanos já estariam no território brasileiro para investigar a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, que, segundo eles, existe sim uma suspeita, e ainda para investigar e ir atrás daqueles que estão à frente do terrorismo, PCC e Comando Vermelho no Brasil. Nós vamos ver isso aqui agora. E ainda deu ruim para o diretor da PF e o Lulinha, filho de Lula, que agora está sendo investigado e a coisa ficou séria. Nós vamos mostrar essas matérias aqui agora, então você deve se inscrever aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vejam aí, pessoal, assim como aconteceu na Venezuela, agentes da CIA já estariam no Brasil e vão investigar a disputa eleitoral neste país. Confira essa matéria aí, quem vai trazer é o Paulo Lopes, radialista, que sabe de tudo e trouxe esse vazamento para nós. Confira. Vazou um assunto muito sério. E é sério, eu queria falar com vocês, queria compartilhar com vocês. Por favor, parem o que estão fazendo, preste atenção. Olha, você vai raciocinar comigo, tá? Nos chegou uma informação, ou vazou uma informação, de que a CIA, Serviço Secreto Norte-Americano, já estaria com vários homens aqui no Brasil. Várias pessoas do Serviço Secreto analisando a política brasileira, analisando as decisões do Supremo Tribunal Federal, analisando o comportamento dos ministros, analisando também esse Serviço Secreto americano, analisando também as eleições, o comportamento das autoridades diante da chegada das eleições. Isso pode ser verdade ou não, mas faz sentido? Faz. Porque na Venezuela, antes de pegar o Maduro, você acha que chegaram lá e pegaram o Maduro? A CIA infiltrou na Venezuela 6 meses antes vários homens, vários agentes, para saber a hora que o Maduro dormia, a hora que ele acordava, o que ele comia, onde ele ia, a roupa que ele usava, a mulher dele o que fazia, quantos banhos ele tomava, sabiam tudo, tudo do Maduro, até a hora que ele ia ao banheiro. E diante do relatório, diante da conclusão, eles pegaram o Maduro. Chegaram, atacaram e pegaram o Maduro. Isso o resto vocês já sabem. Eu não vou dizer aqui, os helicópteros chegaram, os homens desceram, e o Maduro estava protegido demais, eles mataram as 20 pessoas e capturaram o Maduro, né? Maduro hoje, vocês sabem, está preso, vai para julgamento ano que vem, só ano que vem vai ser julgado, e pode pegar prisão perpétua. Bom, pode ser que a CIA está fazendo aqui no Brasil exatamente isso. Não para capturar ninguém, não acredito que vai capturar Lula, vai capturar um outro camarada aí qualquer, não é isso. Mas é para descobrir quem é que está ou pode estar boicotando o resultado das eleições. Porque, na verdade, o que chegou ao conhecimento do governo norte-americano, do Trump, num relatório da CIA mesmo, e de outros órgãos americanos, é que no Brasil as eleições não são tão limpas como o pessoal da esquerda quer. Denúncias feitas pela turma da direita mostram que precisa haver fiscalização. Porque na Venezuela as eleições não foram limpas, na Nicarágua as eleições não foram limpas, e no Brasil pode estar acontecendo a mesma coisa. Então, me parece que isso pode ser verdade. E se for verdade, o bicho vai pegar. Porque os Estados Unidos estão de olho no Brasil. Recentemente, o governo do Lula proibiu, não deu visto de entrada no país de 2 homens do governo americano. E o americano só está tomando nota.
só tomando nota do que o Lula diz, das bravatas que ele faz, das ameaças que ele faz, das críticas que ele faz ao governo americano, das amizades que ele tem com o Irã, com Cuba, com Venezuela, né? Então, eles estão só tomando nota. Tem um dossiê lá contra o governo do Lula. Então a coisa não está tão calma quanto você está pensando. Há algo de podre nesse reino. Há algo de escondido por trás da ação dos americanos. E vocês sabem muito bem que os americanos têm o maior serviço secreto junto com quem? Com Israel. Os maiores serviços secretos do mundo são Inglaterra, Estados Unidos e Israel. Israel aliado dos Estados Unidos e alinhado à política de Trump. Também não gosta do Lula. Tem o Lula como persona não grata. Israel não esqueceu até hoje o que o Lula falou do povo israelense, o que o Lula falou do governo que está em Israel. E Israel não esqueceu até hoje. Então está unido aos Estados Unidos para vir para o Brasil, para se manifestar na hora H, na hora que precisar. Pense nisso, analise isso, né? Isso pode ser apenas conjecções, pode ser conversas de bastidores, a boca pequena comenta, pode ser, mas pode ser verdade também. O que você acha? Você que está assistindo o nosso vídeo. Você acha que isso pode estar acontecendo? Que o Trump está lá já mandando ele e o Marco Rubio é que manda ali nessa área da América do Sul. Você acha que eles estão quietinhos ou estão trabalhando por trás dos bastidores para ver realmente o que está acontecendo aqui no Brasil e tomar uma atitude? Porque quando o Biden, que é de esquerda, o Biden não é de direita, o governo dele estava lá, vocês sabem que houve interferência na política e nas eleições aqui do Brasil. Não só do Brasil, da América Latina toda. Tanto é que Colômbia, Bolívia, Peru, né? Tudo virou esquerda. Argentina virou esquerda, quando o Biden estava lá. Ele financiava, ele mandava, ele ajudava com o serviço secreto americano. Agora é diferente. O jogo virou. Quem é que manda é a direita, é o Trump. O que aconteceu? Caiu o Peru, agora é direita. Caiu Colômbia, agora é direita. Caiu Bolívia, agora é direita. Caiu Argentina, agora é direita. Só falta o Brasil. Paraguai é de direita. Só falta o Brasil. O Uruguai não é nada. O Uruguai é de direita, de esquerda, faz um joguinho interessante, mas não pende para lado nenhum. Mas o Brasil, vocês sabem que a esquerda e o comunismo estão tomando conta. E isso não vai ficar barato aos olhos dos Estados Unidos. O que você acha? Mande aí o seu comentário. Esse vídeo compartilhe para outros brasileiros tomarem conhecimento, para outros brasileiros também se manifestarem. E agora nós vamos ver uma matéria que fala o diretor da PF, aquele mesmo que foi indicado ali por Lula, né? E o Lulinha que enriqueceu da noite pro dia, né? Ficando multimilionário de uma forma bastante curiosa e interessante. Agora a casa caiu, pessoal. A corda arrebentou e o judiciário vai para cima desses dois. Será que eles estão vendo que em outubro o jogo vai virar aqui no Brasil e que a direita pode voltar e agora eles estão correndo atrás do prejuízo? Confira essa matéria aí. Demorou muito, eu sei, mas acho que nós chegamos no ponto de ruptura do sistema. E mais do que nunca, o André Mendonça vai precisar do apoio de cada um cidadão de bem desse país. E o ponto de ignição, o estopim disso tudo, é este cidadão.
o cara que trabalhava no zoológico limpando cocô de elefante, que hoje é um empresário multimilionário que está foragido na Espanha, porque sabe que será preso pelos seus crimes. O Lulinha, o filho do Lula, esse cara deu a ignição na ruptura. E eu vou te explicar o que está acontecendo. Eu preciso só que você preste atenção nessa imagem. Aqui nessa imagem nós temos 4 figuras do judiciário brasileiro, da justiça brasileira. Esse daqui é o ministro da Justiça, o mesmo que ontem decidiu colocar um sigilo de 100 anos em quem visita o Daniel Vorcaro. Todos que visitaram o Daniel Vorcaro, de repente, a mando do Lula, ele foi lá e comandou a decisão, né, de colocar 100 anos de sigilo. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, o tarefeiro do crime organizado, o tarefeiro do PT, do Alexandre de Moraes. Um cidadão que parece que não tem mais opinião própria, que no passado foi tão admirado e hoje encerra sua carreira na justiça como um despachante, né, de pessoas que querem ajudar criminosos. Aqui, André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, que tomou uísque com o Vorcaro em Londres, que recebeu passagens de avião do Vorcaro e que o Vorcaro dizia que iria acioná-lo para acabar com as investigações em cima do Banco Master, né? Inclusive, isso está nas conversas do WhatsApp. Não só isso. A namorada do André Rodrigues, de acordo com a imprensa, está numa empresa que recebeu muito dinheiro também do grupo do Vorcaro. Tudo normal. E aqui, André Mendonça. O único nessa foto que nós não temos nenhum crime para falar, que não tem o passado sujo, que é o único hoje dessa foto, talvez do STF, que realmente luta contra a bandidagem, contra o crime organizado. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Este cidadão aqui cometeu crimes, roubou dinheiro dos aposentados, recebeu dinheiro da Victor envolvido no Banco Master, e não só isso, cometeu um crime, de acordo com a Polícia Federal, de tráfico de influência, ajudando o Careca a fechar contratos com o Ministério da Saúde, contratos que ajudariam a empresa do Careca em Portugal, uma empresa de canabidiol. E aí, as investigações da Polícia Federal sob o comando do André Mendonça descobriram esses crimes e abriram um novo inquérito. Nessa abertura do novo inquérito, a polícia do André Rodrigues, que é o despachante do Lula também, decidiu retirar o André Mendonça dessa investigação e jogar no sorteio, com a ajuda também do Alexandre de Moraes e deste cidadão aqui, ó, o Paulo Gonet. Só que por sorte do destino, como eu já fiz um vídeo explicando, o sorteio devolveu a investigação para o André Mendonça. Isso é intervenção divina, não tem outra explicação para isso. Só que já há algum tempo o André Mendonça está suspeitando que o diretor-geral da polícia está trabalhando para proteger o Lulinha. Inclusive mudando delegados da investigação, diminuindo o tamanho do contingente dos agentes da Polícia Federal à frente de uma investigação do maior escândalo de corrupção. Tem apenas 10 ou 11 policiais federais trabalhando nessa investigação. Por quê? Precisa-se barrar esse inquérito porque o Lulinha, está dentro dele e vai ser pego como um cara que ajudou a roubar dinheiro de velhinhos e ajudar a fechar contratos criminosos com o Ministério da Saúde do Padilha do governo Lula. O que procedeu daí em diante? O André Mendonça começou a tomar decisões como, por exemplo, ele via que algumas decisões estavam sendo tomadas no inquérito a mando do André Rodrigues. Mas o diretor-geral da Polícia Federal não deveria interferir numa investigação no inquérito, não é assim que funciona. Ele tomou a decisão de que a partir desse momento, tudo que for absorvido, tudo que for coletado, bruto, tem que ser passado por ele, que ele quer ver tudo também. Mas não é para segurar como o Dias Toffoli fez ou colocar no gabinete dele. Ele quer ter acesso a todas as provas e evidências que chegarem ao grupo da investigação. Isso tornaria impossível para André Rodrigues dar sumiço em algumas mensagens do Lulinha, em conversas, em extratos, na quebra de sigilo bancário. E aí o André Rodrigues não gostou dessa história e foi até o Paulo Gonet e o advogado-geral da União, o Messias, aquele que quase entrou no STF, para impedir o Mendonça, que é o relator da investigação, de ter domínio na investigação. Eles querem retirar o relator da investigação. O André Mendonça decidiu fazer o seguinte: André Mendonça apura-se diretor-geral da PF, obstruiu justiça em caso do INSS. O André Mendonça agora está investigando o diretor da Polícia Federal por estar protegendo ladrão de dinheiro público. Ministro do STF exige acesso integral e simultâneo à investigação que atinge Lulinha. PF resiste e choque pode ter desfecho sem precedentes. Nós estamos falando de uma ruptura realmente sem precedentes.
Há mais de um mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, responsável pelo caso, determinou que a Polícia Federal submetesse a ele todos os documentos brutos referentes às apurações da farra do INSS, revela Metrópolis. André Mendonça também ordenou que qualquer alteração na equipe que investiga o caso fosse previamente autorizada por ele. Um dos escândalos mais rumorosos da atualidade, as fraudes do INSS, impactaram o país pelo alcance de vítimas, e que envolve o filho do Lula. A determinação do André Mendonça, no entanto, foi mal recebida pela PF. Por lei, o delegado da polícia tem autonomia para conduzir a investigação. Sim, e continua tendo autonomia. Só que este delegado é um delegado que foi colocado pelo André Rodrigues e o delegado original foi retirado do caso. Isso por si só é um absurdo. O que esse delegado aparentemente está fazendo? Está retirando evidências e provas que comprometam o Lulinha. O André Mendonça só pediu para ter acesso a tudo, não está interferindo, não está determinando quem pode ou quem não pode ser investigado, apenas ter acesso, já que ele é o relator. A decisão do ministro se ampara em dois objetivos. O primeiro é preservar a autonomia da Polícia Federal e evitar que haja interferência política ou seletiva no curso das investigações, ou seja, ele não quer que bandido seja protegido por criminosos infiltrados na PF, basicamente é isso. Além disso, garantir o acesso à defesa dos elementos já produzidos e das diligências já encerradas nos termos da súmula vinculante 14 do tribunal. O ministro foi informado de que depoimentos já colhidos não estariam sendo juntados aos autos. Ou seja, o que ele percebeu? Olha, teve depoimentos que não estão sendo colocados nos autos. Ou seja, depoimentos estão sendo redeletados, estão sendo retirados. Por quê? Seriam depoimentos que mostram que o Lulinha está envolvido no caso do roubo do INSS ou que o Lulinha cometeu o tráfico de influência? Assim como não estariam sendo apresentados os relatórios periódicos sobre o andamento das investigações, conforme determinado pelo relator. Peraí, relatórios não estão sendo enviados para o relator? Como que o relator vai fazer um relatório se ele não recebe, se ele não está sabendo o que está acontecendo nas investigações? Estão tentando anular o André Mendonça da investigação do filho do Lula. E aí, está aqui a ruptura. Nós estamos diante agora de um diretor-geral da Polícia Federal que tem várias suspeitas, né? O uísque, viagem com o Vorcaro. Esse aqui que também estava no dia do uísque, né? O Paulo Gonet. E a pessoa que está investigando o filho do presidente. Olha o buraco que nós estamos. Isso não é normal. Qualquer pessoa que acha que o que está acontecendo é normal, sinceramente você não faz a menor noção do que é Estado Democrático de Direito, devido processo legal. Cara, democracia em si. Então nós temos aí uma máquina tentando impedir o André Mendonça de investigar o Lulinha. Ao ponto de agora o André Mendonça decidir investigar André Rodrigues, o diretor da Polícia Federal. Diretor, não é qualquer pessoa. Lembrando que o Moraes impediu Ramagem de assumir como diretor da Polícia Federal, certo? Porque ele era amigo do Bolsonaro. Então nós estamos diante de um diretor que ele é o despachante, ele é o tarefeiro do Lula. E está trabalhando para proteger o filho do Lula, o Lulinha. E agora nós vamos mostrar uma outra matéria muito importante, porque o ministro Moraes achou que o bolsonarismo havia acabado. Aliás, a Suprema Corte de Esquerda achou que o bolsonarismo havia acabado com a prisão de Jair Bolsonaro, mas eles tiveram uma grande surpresa e nós vamos tratar disso aqui agora, porque parece que, para a tristeza de alguns, a direita está mais forte do que nunca e agora tem grandes chances de voltar ao poder. Quem vai trazer para nós é o Peter ali do Ancapsu. Você deve se inscrever no canal Ancapsu, que é excelente. Confira a matéria aí, já dá um like neste vídeo e vamos ver o que ele tem para falar. A coluna da Thaís Oyama, que saiu hoje, é muito instrutiva, tá? E ela fala realmente o problema com Alexandre de Moraes e com o Lula, né? Ambos sabem que eles tentaram matar o bolsonarismo e não conseguiram. E pior, se o Flávio Bolsonaro ganha agora, ambos estão fodidos, tanto o Lula quanto o Alexandre de Moraes. Ou seja, toda a jogada que eles fizeram, lembra? Tudo começou lá atrás, eles achando que, não, que se a gente tirar o Bolsonaro do poder, o bolsonarismo acaba. Que o bolsonarismo só existe porque o Bolsonaro controla um gabinete do ódio que ele alimenta lá do Palácio do Planalto, não sei o que é lá. E tentaram derrubar o cara e não conseguiram. Tentaram durante o governo dele todo, né? Vocês lembram, 2019, tentaram aquele esquema lá do porteiro do condomínio dele, que disse que o assassino da Marielle teria ido na casa do Bolsonaro, uma coisa que, uma loucura, sem sentido nenhum. Porque naquele momento já se sabia que eram os Domingos Brazão, era o assassino da Marielle, era o mandante do assassino da Marielle. A Raquel Dodge, que era a PGR do Temer,
já tinha falado em denúncia contra o Domingos Brazão, já se sabia que era ele que mandou matar a Marielle, mas aí deram um jeito de esconder isso, de esquecer o Domingos Brazão e falar que não sei o que lá, que o Bolsonaro mandou matar a Marielle, que não sei o que. Ou seja, tentaram derrubar o Bolsonaro durante todo o governo dele, né? Eles achavam, na verdade, é o seguinte, quando o Bolsonaro surgiu, eles achavam que o Bolsonaro não iria vingar. Ele não ia chegar, ia desidratar antes da eleição. Não desidratou, ganhou a eleição. Aí beleza, acharam que ele não ia durar. Ele vai acabar, não vai conseguir, coisa e tal. Tentaram o lance da Marielle, tentaram tudo, não conseguiram. Chegou 2020, com a pandemia, eles falaram, não, agora o Bolsonaro cai, agora ele não aguenta. Um político experiente já teria dificuldade com a pandemia, imagina agora o Bolsonaro. Agora ele acaba, né? E não acabou, a gente sabe disso, né? Aí que bateu o desespero do pessoal. Foi em 2021 que eles acionaram o plano maluco deles de tirar Bolsonaro a todo custo. Eles viram que a única pessoa que tinha chance de tirar o Bolsonaro da presidência da República era reviver o defunto político do Lula. Descondenaram o Lula na mão grande, né? Uma coisa absurda, sem sentido nenhum. Botaram o Lula de novo na presidência da República com muito dedão na balança, ali deram um jeito de fazer o Bolsonaro perder a eleição. Tiveram que se esforçar, viu? Porque eles achavam que eu conseguia ganhar no primeiro turno a eleição de 2022, não conseguiram, meu amigo. Foi pro segundo turno, ganharam, mas ganharam por pouquinha coisa, assim. Eu tô para te dizer que tiveram que comprar muito voto mesmo. A eleição de 2022 é o que eu falo para vocês. O pessoal bolsonarista fica aí chateado. Ai, que a urna eletrônica, a urna eletrônica. Eu já falei para vocês, isso atrapalha vocês a verem o problema real. Foi compra de voto, tá mais do que claro. A eleição de 2022 foi a única eleição da história do Brasil que teve menos abstenção no segundo turno do que teve no primeiro turno. Isso é extremamente estranho, é muito estranho mesmo, não faz sentido nenhum sobre nenhum aspecto que você veja. Ali aconteceu muita compra de voto, mas enfim, isso é água passada, né? Ganhou a eleição o Lula nessa história toda. E aí eles achavam que agora sim, agora acabou o Bolsonaro, agora não tem mais isso. Só que não acabou o Bolsonaro, o pessoal continuou apoiando o Bolsonaro, né? Aí inventaram, não, botaram, tiraram, tornaram ele inelegível em 2023. Cara, impressionante, a inelegibilidade mais rápida da história do TSE. Nunca o TSE tornou uma pessoa inelegível num processo tão rápido, né? A eleição, a reunião com os embaixadores que o Bolsonaro supostamente criticou a urna foi feita em julho de 2022. Em julho de 2023, um ano depois, ele estava inelegível por conta dessa reunião. Uma coisa que não tem nenhum sentido. Por que essa reunião tornaria alguém inelegível? Não tem lógica nenhuma, né? Aí depois, não satisfeitos, tornaram ele inelegível de novo. Aí viram que isso não atacava o Bolsonaro. Aí partiram para piorar a coisa, acusar ele de um monte de coisa. Vamos entender por que esse pessoal está desesperado? Porque aquele negócio, meu amigo, é o Game of Thrones, cara, é o jogo dos tronos. Se você não ganha, você morre, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu. Não, aí começaram a inventar os crimes, né? Não, porque roubo de joias. Agora o TCU já deu a posição deles, as joias eram do Bolsonaro mesmo, ele podia ter levado para quem ele quisesse, não teve roubo nenhum, podia ter vendido a coisa toda mesmo. Não, que ele... importunação de baleia. Não, que o Bolsonaro importunou baleia. Caça submarina. Inventaram um monte de coisa contra o Bolsonaro e nada colava, né? E nada colava porque todo mundo viu que era exatamente isso, eles tentando destruir o Bolsonaro na mão grande, né? Aí vieram com um grande golpe da Disney deles lá, né? O golpe que o Bolsonaro, à distância, 8 dias depois de deixar a presidência, teria tentado um golpe, uma coisa que não faz nenhum sentido, porque 8 dias antes ele poderia ter dado uma ordem para os generais, uma ordem para os comandantes da Força Armada para fazer um golpe, se ele quisesse, mas ele não queria, é óbvio, né? Se ele quisesse dar um golpe antes, ele poderia ter dado ordem para as Forças Armadas, esperou 8 dias depois que o Lula tomou posse, coisa e tal, para fazer isso, uma coisa que não tem lógica nenhuma no final das contas, ou seja, o protesto do dia 8 de janeiro foi um absurdo, mas nunca que foi golpe aquilo ali, não tem lógica nenhuma, né? Repara que toda essa crueldade que esse pessoal usou com o pessoal do 8 de janeiro é porque eles precisavam vender essa ideia de que o Bolsonaro deu um golpe, não sei o que lá. Eles estão desesperadamente tentando destruir Bolsonaro. E eles sabem da verdade absoluta nessa história. Se não conseguirem isso, se o Flávio Bolsonaro ganhar essa eleição, eles estão fodidos. Porque aí não tem mais o que fazer, né? Aí eles perderam essa parada. E o bolsonarismo é uma ameaça existencial a Moraes. No sentido de que sim, o Flávio Bolsonaro vai indicar 4 ministros do STF. Essa vaga que o Lula não preencheu ainda, que provavelmente vai acabar vazando para o próximo presidente, mais outras 3, isso sem contar eventuais impeachments que surjam aí
com um Senado bolsonarista, né? E aí, meu amigo, primeiro que o Moraes não vai conseguir fazer mais nada, segundo que o Moraes começa a correr risco ele próprio, né? Ele sabe que o que ele fez é totalmente ilegal, ele sabe que ele esticou a corda pra caralho, que ele queimou a Constituição completamente, que ele fez coisas absurdas à luz do direito penal. E aí, meu amigo, o que vai ser a consequência para o Alexandre de Moraes? Eu só prevejo uma coisa, cadeia, não tem outra alternativa para o Alexandre de Moraes. Toffoli e Alexandre de Moraes tem que responder na cadeia, o Gilmar Mendes também. Flávio Dino, outro que tem que parar, pelo menos esses 4 tem que cair na cadeia, no mínimo, né? Fora os outros que tem ali, os outros estão mais ou menos ali, dá para passar. Absurdo terem se unido ao Alexandre de Moraes nessa lambança, mas os outros dá para passar, né? Vamos entender esse caso aqui, olha só. Bolsonarismo é ameaça existencial a Moraes. Aqui, ó. Renovado em 2/3, o Senado arbitrará entradas e possivelmente saídas de juízes do Supremo. Até agora, o conjunto das pesquisas estaduais aponta um claro favoritismo da direita e da centro-direita na corrida para esse ano ao Senado. Aquilo que a gente falou. Sim, a tendência é o Senado ser fortemente de direita e fortemente reformador, fortemente pró-impeachment de ministro do STF. Tá? A projeção mais abrangente disponível estima que juntas as duas forças políticas poderão reunir pelo menos 40 das 81 cadeiras a partir de 2027. Ou seja, pelo menos isso... perspectiva, assim, base, tá? É daí para pior. Pior para eles, é lógico, melhor para a gente. Se tiver 41 cadeiras entre a direita e a centro-direita, né? Que centro-direita, entenda, eles chamam Novo, o pessoal ali do União Brasil, PP, ligado ao bolsonarismo, né? Se tiver 41 cadeiras, a gente já elege o presidente do Senado. O presidente do Senado eleito pela gente, a gente já garante que não vai ter mais essa lambança de ficar o pessoal protelando pedido de impeachment de ministro do STF, né? E uma menos da maioria absoluta, segundo o Valdemar da Costa Neto. E somados aos que tem agora, teriam uma bancada de 28 senadores, só o PL, tá? Ou seja, na verdade, pela projeção do Valdemar, a gente já chegaria aos 2/3 necessários para aprovar o impeachment de um ministro. Porque lembra como é que é o processo de impeachment de ministro? Você precisa de maioria absoluta para abrir o processo, já afasta o ministro do STF. E depois precisa de 2/3 para concluir isso daí e realmente tirar o ministro do STF. É como é em todos os países. O Chile expulsou 3 ministros recentemente do STF. É o padrão em todos os países. Tem que ter isso mesmo, tem que ter controle. Nenhuma parte da República pode existir sem controle nenhum, né? Sem os freios e contrapesos da República, né? E aqui, ó, isso significa que essa eleição deverá afetar os 3 poderes. Além de definir quem comandará o Executivo, que vai ser o Flávio Bolsonaro, poderá redesenhar a cúpula do Judiciário por meio de um Senado que, renovado em 2/3, habilitará entradas e saídas de ministro. E aí que está o temor do Alexandre de Moraes. Ele sabe que ele é o primeiro da lista para impeachment. E ele sabe que depois de feito o impeachment dele, ele vai ter que responder pelas lambanças todas que ele fez para tentar tirar o Bolsonaro da eleição. Ou seja, não é só uma questão do Bolsonaro ser livre e das pessoas do 8 de janeiro serem livres, de ser anulado todo esse processo, que certamente vai ser, de acabarem com essa questão de censura de redes sociais e coisa e tal, que certamente vai acontecer também. É mais do que isso. É o Alexandre de Moraes, ele próprio, responder pelos crimes que ele está cometendo lá no STF, né? E aqui, ó, é à luz desse cenário que se conclui que está em apenas no início as escaramuças entre Flávio Bolsonaro e Moraes, devido ao ávido para ampliar as fronteiras sob sua jurisdição com a da Justiça Eleitoral. Isso é o ponto que coloca aqui, ó, o Tribunal Xandônico Eleitoral, né? O Alexandre de Moraes não está mais no TSE. O Alexandre de Moraes está no STF. O STF, em tese, revisa matérias do TSE, mas tem um monte de gente no próprio STF que se recusa a fazer isso. E ele não é o tribunal originário. Então isso gera um problema para o Xandão. Por quê? Quando o Xandão estava no TSE, ele podia tomar as decisões. Agora, no STF, ele vai tomar a decisão em conjunto com outras pessoas. E na cabeça do Xandão, você pode ter certeza que ele já tornaria o Flávio inelegível. Não, porque está inelegível. Ah, usou a inteligência artificial do Bolsonaro, está inelegível, acabou, não pode mais, não pode. Porque, de novo, é uma ameaça existencial. Ele sabe que a liberdade dele depende disso, né? Ele vai para a cadeia, dependendo do resultado dessa eleição, né? Então ele não teria dúvida nenhuma disso. Mas os outros ministros do STF, todos já estão percebendo que ficaria muito feio para o Brasil simplesmente impedir o principal candidato da oposição de concorrer. É o modelo venezuelano, tirou a Maria Corina Machado. É o modelo da Nicarágua, que prendeu um monte de opositor aqui. O Brasil já fez isso, na verdade, porque essa prisão do Bolsonaro já é um absurdo. Mas o Flávio Bolsonaro não tem nada. Ele não tem, porque ele botou um vídeo de inteligência artificial do pai, isso é motivo para tornar o cara inelegível? Que história é essa? Que loucura é essa? Qualquer um que vai olhar para isso aqui vai falar, porra, não, virou uma ditadura essa merda. E eu falo para vocês, se depender do Xandão, o Xandão embarca, né? Foda-se.
vamos para a ditadura mesmo, quero nem saber, né? É lógico que é. Para ele é isso a cadeia, ele prefere isso, né? Agora, o problema é que ele vai precisar do apoio dos outros ministros do STF para isso. E aí que eu tenho a dúvida se ele vai conseguir. Muito provavelmente não, porque os outros ministros já estão vendo que há uma vida após o Alexandre de Moraes, né? Após essa lambança toda. Com o Flávio ganhando a eleição e normalizando o STF com pessoas normais, não sendo esquerdistas e coisa e tal, tirando pelo menos Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes já vai sair de qualquer forma, né? Mas pelo menos o Gilmar Mendes, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes e o Toffoli também, porque tá queimado pra caralho, a coisa já normaliza no STF, a coisa já baixa a bola no STF, né? E aí as coisas começam a se normalizar. Por isso, o Alexandre de Moraes está querendo, mesmo não tendo assento no TSE, trata de propaganda eleitoral, projeta a inelegibilidade de Flávio Bolsonaro, quer fazer um monte de coisa. O problema é que ele não pode fazer sozinho. Se ele tivesse no TSE, talvez ele pudesse. Mas, felizmente, não é ele, é o Cássio Nunes. E mesmo que em grau de recurso ele tente isso, vai ficar muito estranho essa coisa para o Brasil. Não acredito que o resto do STF vai embarcar nessa lambança aí, né? Então, meu amigo, essa é a briga, não tenha dúvida. O Alexandre de Moraes sabe que está chegando ao fim o jogo dos tronos dele, né? O jogo dos tronos, ou você ganha ou você morre, né? E o Alexandre de Moraes está vendo que vai morrer nessa parada, porque vai perder esse jogo dos tronos aí. Mas não fica preocupado não, Moraes, porque quando a gente for processar você, a gente vai processar dentro do devido processo legal. Não vamos fazer um processo expresso, como você fez, às pressas, para condenar alguém antes da eleição, ou coisa que vale. Não, o seu processo vai ser demorado, vai ter tempo de juntar provas, de levantar as coisas todas. Vamos levantar toda essa podridão aí que houve, os cafezinhos que você tomou com Lula, coisa toda. Fica tranquilo que você vai ter o devido processo legal bastante regulamentar nesse tempo todo. E no final vai cumprir a sua cadeia como é necessário realmente. E se for o caso, a gente até deixa o domiciliar, tá? Fica tranquilo, não se preocupa não, vai ter domiciliar para você também. Pois é, pessoal, que a CIA já estava investigando o Brasil há muito tempo, a gente já sabia. Agora, informações de que um avião teria pousado aqui em território brasileiro e que os agentes investigadores já estariam infiltrados aqui hoje, agora, já estão aqui, isso eu não duvido. Por quê? Pessoal, a política, né, a geopolítica, ela acontece hoje de uma forma muito rápida. E os países, eles se comunicam. E existem, sim, infiltrados em todos os países. Não é só aqui no Brasil, não. Ou vocês acham, pessoal, que o pessoal da Rússia e da China não estão lá nos Estados Unidos já em pontos estratégicos? Ou você acha que aqui no Brasil já há muito tempo não tem infiltrados da China, da Rússia e de outros países poderosos? É claro que isso existe. Aliás, há pouco tempo atrás, né, a BYD, essa grande empresa poderosa automobilística, que inclusive já colocou um centro ali, né, de produção ali na Bahia, em Camaçari, a BYD ofertou, deu de graça, presenteou os ministros de Lula com um carro, né, um carro diplomático de placa preta, né, da BYD, um carro moderno, grande, um sedã, para que eles pudessem experimentar e fazer uso ali, né, com uma cortesia do governo chinês. Só que aí me parece que a inteligência ali, né, o gabinete de inteligência ali do governo lulista teria rejeitado esses carros, porque, é claro, o carro vem todo chipado, todo microfonado, e eles estariam então coletando informações do próprio governo brasileiro. Tudo isso numa forma de dominação e de controle aqui do governo brasileiro e das terras raras que nós temos aqui no Brasil. A verdade é, pessoal, que essas eleições, essa disputa entre Lula e o Flávio Bolsonaro, não interessa somente o público brasileiro, não interessa somente o povo brasileiro, interessa o mundo. E nós vemos uma tendência da direita voltando na Europa, na América do Norte e também aqui na América do Sul. Nós temos vários países que são exemplo disso aqui na América do Sul, que se converteram novamente à direita. Inclusive, vocês viram ali uma invasão, né, de marroquinos ali na ilha de Ceuta, que faz parte do território espanhol. Aconteceu agora há pouco tempo. Mais de 40 mil imigrantes ilegais ali tomando posse ali daquele território esse que é da Espanha, e a qualquer momento eles podem até entrar no continente, que aí realmente faz parte do continente europeu. E aí o que aconteceu? A população foi às ruas
E lá o governo é de esquerda na Espanha. A população foi às ruas pedindo fora ao governo. Ou seja, pessoal, existe uma tendência, a política ela é cíclica no mundo inteiro. Então, agora existe uma tendência mundial de extirpar, de abafar e de acabar com todo o movimento sociocomunista, porque eles viram que isso realmente não dá certo. E existe também uma agenda global, né, a Agenda 2030, que vai fazer com que haja uma mudança geral no relógio aí econômico mundial, e isso passa pela política também. Então, nós podemos aguardar assim grandes novidades, aí, grandes emoções, fortes emoções aqui no Brasil este ano, e assim como aconteceu lá atrás no governo de Biden, que ele interferiu sim, inclusive ministros do Supremo confessaram isso, que pediram ajuda ao governo de Biden nas eleições de 22, assim também, pode ter certeza, as viagens de Flávio Bolsonaro e a estada ali de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos vão dizer isso, que o governo norte-americano vai participar direta ou indiretamente, queira o Lula ou não queira o Lula, eles estão de olho. E eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Os Estados Unidos têm o direito de fiscalizar, de estar rondando aqui o território brasileiro sobre essa questão da disputa eleitoral ou não? Isso é uma parte que eles não devem entrar. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários e coloque também de onde você está falando, da sua cidade, do seu estado. A gente quer saber até onde que a nossa voz está chegando. Coloque aqui nos comentários. E venha se inscrever no canal, estamos chegando a 700 mil inscritos conservadores, pessoas que querem a mudança, a diferença nesse país. Se você também quer, é gratuito, se inscreve aqui embaixo aqui, você não paga nada e você vai ganhar muito com isso. Vamos ficando por aqui e até a próxima.